Bom dia a todos os presentes. Buscamos hoje esclarecer o que é o escotismo. O escotismo é um movimento educacional de jovens com a colaboração de adultos voluntários sem vínculo político e partidário, que valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças, crenças, de acordo com o propósito, os princípios e o método escoteiro, concebido pelo fundador Baden-Powell. Para isso, apresentaremos a visão geral do programa escoteiro educativo. O programa educativo é um dos elementos de um sistema, com o propósito, princípios e o método escoteiro. O propósito define o nosso objetivo, o que queremos atingir com o nosso trabalho. Os princípios definem a nossa base moral e valores que defendemos. O programa atrai os jovens, onde eles se desenvolvem através das atividades interessantes, diferentes e variadas. E o método é a forma do programa aplicado, ou seja, a forma como fazemos as coisas. Relação direta entre o programa e o método. Primeiro falaremos do programa. O programa é um conjunto formado por atividades atraentes e progressivas, com ênfase na vida ao ar livre, com acampamentos, excursões, reuniões de sede, jogos, história, canções, danças, fogo de conselho e cerimônias. Marco simbólico, que atenda ao interesse educativo de cada etapa do desenvolvimento do jovem, conforme sua faixa etária. Conhecimentos e habilidades, com ênfase nas técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades ao ar livre. Fraternidade mundial, como compromisso de valores para um mundo melhor. Sistema de progressão pessoal, apoiado por um conjunto dos distintivos e insígnias. Agora, falaremos do método escoteiro. O método escoteiro define como o programa educativo é fornecido aos membros juvenis, de maneira que contribua para alcançar o propósito do movimento escoteiro. Tudo aquilo que é feito pelos jovens deve considerar. Todos os que participam compartilham de um mesmo código de valores. Valoriza-se a ação do aprender fazendo. Valoriza-se a vida em equipe e a divisão de tarefas. As atividades devem ser interessantes para o jovem e de complexidade progressiva, onde ocorra intervenção educativa do adulto afetivamente vinculado a estes jovens. Etapas de desenvolvimento. Assim como é definido no item programa, os jovens deverão ser agrupados por faixa etária, que compreende as etapas do desenvolvimento do ser humano, para que seja oferecido um programa educativo adequado. Assim, temos o escotismo dividido em 4 ramos, onde se trabalha o FISECA, que é o desenvolvimento físico, intelectual, social, espiritual, de caráter e afetivo. O programa deve contribuir no desenvolvimento integral do jovem, com o propósito de contribuir na sua formação integral. As atividades escoteiras devem oferecer experiências educativas que auxiliem no desenvolvimento do jovem e que os incentivem a crescer nas 6 dimensões e que nos ajude a avaliar de que forma isso está acontecendo. Sistema de avaliação da progressão. O programa educativo tem um sistema de avaliação da progressão pessoal, que visa oferecer ao jovem e ao escotista alguns indicadores para avaliar o crescimento pessoal de cada jovem. Esses indicadores revelam não só o impacto das atividades escoteiras, mas também os pontos fortes e fracos de cada um, o que permite a intervenção mais direta do escotista.
A divisão dos períodos e as fases considera a maturidade apresentada pelos jovens em determinadas idades. Devemos estar atentos para o fato de que as pessoas são diferentes, com diferentes histórias e diferentes possibilidades, razão pela qual devemos avaliar como podemos ajudar o jovem a se desenvolver e a crescer. Avaliação das competências. Competência é a definição dada entre a união do conhecimento, da habilidade e da atitude. A competência reúne o saber, que é o conhecimento, o saber fazer, que é a habilidade para aplicar esse conhecimento, e o saber ser, que é a sua atitude, a sua conduta. Para ajudar o jovem a conquistar essas competências, são oferecidas atividades para que o jovem caminhe facilmente em direção à conclusão dessas competências. E para que o chefe tenha um parâmetro na avaliação do que o jovem conquistou ou não. Foi criado um conjunto de atividades, que são os parâmetros indicadores de aquisição dessas competências. Cada uma com uma quantidade determinada de itens oferecidos aos jovens, em que eles, em determinado período, possam concluir a fase do seu desenvolvimento. As competências e o sistema de progressão. Dentro do movimento escoteiro, encontramos os ramos lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. Dentro de cada ramo, existem competências a serem cumpridas pelos jovens para o seu desenvolvimento pessoal. E é conhecido também como sistema de progressão pessoal. Sistema de progressão. Tomaremos como exemplo o ramo escoteiro. O ingresso do jovem pode ser feito do ramo lobinho, que é jovens de 10 a 11 anos, ou também pode ser feito por jovem que não veio de uma alcateia, que são jovens entre 11 e 14 anos. Todos passam pelo processo introdutório, que dura mais ou menos uns 3 meses. Ao final do período introdutório, o jovem passará pela cerimônia de integração, na qual receberá o lenço do grupo, o seu primeiro distintivo de progressão, e neste momento também poderá fazer a cerimônia da promessa e receber o seu distintivo da promessa. Para decidir qual etapa de progressão o jovem receberá, os itens do período introdutório existem duas formas, tanto o acesso linear como o acesso direto, porém isso é decidido pelo grupo escoteiro. No próximo slide, vou explicar melhor qual a diferença entre os dois acessos. Acesso linear ou acesso direto refere-se ao primeiro distintivo de progressão que o jovem recebe após a cerimônia de integração. Acesso linear independe da fase do desenvolvimento e da maturidade dos jovens. Todos ingressam na tropa e recebem a etapa de pista e vão avançando nas suas conquistas conforme as atividades vão sendo realizadas. Já no acesso direto, ele acontece devido ao acompanhamento que o escotista faz no período introdutório com o jovem, onde ele conversa com o jovem, avalia sua fase de desenvolvimento e aí concede a ele o direito de pular etapas, devido à sua maturidade e o seu desenvolvimento. Ou seja, ele já ingressa numa etapa de progressão correspondente a esta fase de desenvolvimento. Progressões e seus parâmetros. Para o jovem que está na etapa de pista, passar para a etapa de trilha, ele precisa realizar metade das atividades propostas no programa.
Para ele passar de trilha para a etapa de rumo, ele precisa fazer a totalidade das atividades do programa. Para ele passar de rumo para a travessia, ele precisa também realizar metade das atividades do programa. Agora, quando o jovem já está na etapa de travessia, ele precisa realizar todas as atividades previstas no programa, para assim conquistar o distintivo escoteiro Lis de Ouro. Outras conquistas. Depois da cerimônia de integração, o jovem pode começar a conquistar as suas especialidades. Ao somar o número de definidos, poderá conquistar os cordões de eficiência. Depois da cerimônia da integração, também poderá trabalhar a conquista da insígnia mundial do meio ambiente, conhecida como IMMA. Lembretes importantes. Em nenhum momento espera-se que um adulto impeça a progressão de um jovem pela falta de uma ou duas atividades. É missão do escotista, mais do que verificar se uma atividade foi feita ou não, avaliar se o jovem está se aproximando do definido pela competência e motivar o jovem nesta direção. Se o jovem, no momento de uma avaliação de progressão, não se sentir seguro acerca da aquisição de um conhecimento, habilidade ou atitude, deve ser estimulado a realizar outra atividade que o levem neste mesmo caminho. Não se pode esperar que todos os jovens façam exatamente as mesmas atividades. Há opções de substituir itens por qualquer outro que julgue melhor, interessante, considerando as realidades de cada jovem. Nesse aspecto, permite que o jovem com alguma deficiência desfrute de todos os potenciais do movimento escoteiro possa te oferecer.